estudiantes de la tercera serie, ¿cómo están? Yo estoy bien, espero que ustedes también. Eu sou a professora Josiana e estarei com vocês nesta classe de número 46. Antes de mais nada, né, pessoal, aqueles nossos recadinhos, aqueles nossos lembretes. Primeiro, se vocês têm atividade obrigatória, né, vocês têm atividade obrigatória, ela conta como presença, conta como registro, e o link da atividade desta aula está no Classroom. O segundo lembrete tem a ver com quem não tem acesso à internet, né? Quem não tem, realiza a atividade lá na sua casa, né? E depois leva essa atividade para a secretaria do colégio. Muito bem, então se acuerdan? Você se lembra do que nós vimos na aula passada? Bom, a nossa aula se intitulava Seria simplesmente verdade ou fake news? A gente falou um pouquinho sobre as fake news, trouxe um pouquinho dos textos informativos e notícias, né? Vimos também, relembramos ações no presente do indicativo na língua espanhola. Falamos um pouquinho sobre o vocabulário, a forma como a relação entre expressões relacionadas a esse tema, né? E a gente viu também um pouquinho de charge, né? Uma charge dentro de uma questão do Enem, falava sobre tecnologia também. E hoje, que vamos ver, né, profe? Que vamos ver, profe? Hoje aprenderemos, seria falho na comunicação? Então, seria uma falha na comunicação? Vamos falar um pouquinho através de gêneros digitais, trazer um pouquinho desse digital de novo. E vamos ver sobre um tipo de vocabulário que traz enumeração, as enumerações e também, obviamente, o léxico e expressões relacionadas a esse tema também. A questão do Enem de hoje vai tratar sobre variação linguística e variação cultural, ok? Então, vamos! E para começar, a gente já vai ter uma atividade. Olha só, o mensaje que envia o emissor nem sempre chega ao receptor. Então, quem emite a mensagem geralmente não consegue chegar a quem recebe essa mensagem. Observem essa tirinha da Mafalda que diz o seguinte, ela está ali conversando com o amigo dela e ela fala, que demônios é isto, Felipe? E aí, o Felipe responde, es um jojo. Um vos, um você, seria algo assim? Não, um jojo. Ah, um Felipe? Não, não é de yo. Se chama Jojo, entendés? Jojo. E aí no último quadrinho ela fala egocêntrico. Para que vocês consigam compreender melhor esse quadrinho, eu vou precisar traduzi-lo, mesmo que ele não tenha tradução, porque em língua portuguesa ele não faria o menor sentido, tá, gente? Olha só, o Jojo, nós pensamos ali em ioiô, né? Aí quando ela fala bos é você, Felipe, então ela está falando com ele e ele está falando de outra coisa que não é o mesmo que ela está falando. Então por isso eu pergunto para vocês, se produz a comunicação plena nessa historieta e por quê? Então a comunicação plena é possível nessa historinha e por quê? Se sim e por quê? Se não. Pensem um pouquinho e respondam.
ver, então, qual seria a resposta possível para essa pergunta? Muito bem, então, ¿se produce comunicação plena nesta historieta? Não se produz comunicação plena. Por quê? Porque Mafalda não compreende o significado de Jojo. Ela não sabe o significado desse brinquedo, né, o ioiô. E lo confunde com o pronombre personal, o pronome pessoal, yo, que é o mesmo que eu, a primeira pessoa do singular. Né? Então, por isso que ela não consegue compreender, essa tirinha não faz sentido na língua portuguesa, a gente não consegue traduzir, né? E ela não faz sentido para ela, porque ela não conhece aquele objeto. Então, a ver, as falhas em la comunicação são obstáculos que interferem com o efetivo entendimento e compreensão do mensagem em el que o emissor envia ao receptor. Então, as falhas da comunicação podem ser obstáculos que interferem nesse problema do entendimento da mensagem. Um exemplo é quando o receptor não entende a mensagem que um receptor lhe ha enviado porque não entende alguma palavra. Então, pode acontecer algum problema quando na troca de alguma letra ou na troca de alguma coisa, alguma palavra na mensagem e pode acabar tendo uma falha de comunicação. Observem essa vinheta, essa charge do Gaturro. Eles estão na frente de um restaurante e nós temos ali o funcionário e o dono, aparentemente, né, do restaurante. Ele diz assim: "No, Garcia, no. Quem me entendeu? Le pedi que me organize um ballet parking." Então, a palavra balé ali, ela poderia ser com B, e aí teria o sentido de balé, né? Mas ele quis dizer um vale parking, né? Ele queria falar de um estacionamento. Então, por isso, o garçom ali não compreendeu o que é que ele queria dizer. Teve um problema de comunicação por causa do som da letra B e da letra V, ube em espanhol. A ver, uma segunda atividade. En la viñeta abajo vemos un ejemplo de fallo de comunicación. Sobre esse acto, que tinha que ser el hombre em realidade? Então, o que é que ele tinha que fazer na verdade, né? Então, a gente observa aí o verbal e o não verbal, né? E o visual, e ele responde: "Já lo he conectado a la red. E agora que? Então, eu já conectei, e agora o que eu tenho que fazer, né?" Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho aí o que é que ele deveria ter feito de verdade.
A ver, então, né, o que é que ele tinha que fazer, na verdade? Então, a resposta possível é que ele não entendeu, o homem não entendeu bem a mensagem, ele não entendeu bem o que ele tinha que fazer ali com aquele celular dele que ele tentou conectar em uma rede, né? Ele deveria conectar seu móvel, seu telefone, a uma rede de internet e não de pesca. Então, era isso que ele tinha que ter feito, né? E não a ação que ele teve ali. Bem, como manejar uma crise de comunicação em las redes? Vamos ver um exemplo aqui de como é que esse usuário realizou como é que ele agiu, né, diante de uma crise de comunicação. Então, mira esta publicação da Polícia Nacional de um país. Eles tuitaram o seguinte: se te rouba um beijo, entre comillas, não é delito. Feliz San Valentim. Né? Então, a Polícia Nacional disse essa informação lá, tuitou essa informação. Lo que era uma maneira de felicitar o dia com um pouco de humor se convertiu em todo o contrário. Então, tudo que eles queriam passar isso com um certo humor e não conseguiram. Foi muito pelo contrário, né? Muitos usuários reaccionaram ante esse tweet indignados por el mensagem. Então, eles ficaram indignados pela mensagem que passava, que não era a mesma que eles tiveram a intenção. Aí, ele social media, a pessoa responsável pelas mídias desse usuário, retificou e publicou outra mensagem em el que explicava muito melhor o que havia querido dizer. Então, eles tiveram que editar a informação para que ela passasse agora sim a informação real, né? Olha só, se tu, amor, te rouba um beijo por surpresa, desfruta-lo. Então, se o seu amor, a pessoa que você gosta, te rouba um beijo por surpresa, desfrute-o, né? Aproveite. Se alguém te rouba um beijo sem consentimento, denuncia. Então, se alguém fizer isso sem o consentimento, denuncie. Então, para calmar as águas, para que as pessoas se acalmassem, né, os usuários da rede se acalmassem, o tweet passou por uma edição, né, foi editada. Então, essa é uma maneira de manejar aí a crise de comunicação. 5 falhos comuns em la comunicação. Então, tem 5 formas aí que a gente pode, que comumente aparecem aí de falhas na comunicação. Uma delas é a saturação de informação. Então, saturação significa muito, né? Então, muita informação. Mensagem muito extenso, com uma grande quantidade de dados, é possível que um porcentagem de seu conteúdo se perda no processo de compreensão e entendimento. Então, é possível que uma porcentagem dessa informação se perca por ser muito texto, por ser muita informação. Lá 2, planificação deficiente, ou seja, um plano que não foi um plano eficiente, né? Um mensagem improvisado pode não passar todo o conteúdo. Então, se você improvisa essa informação, às vezes você pode não conseguir passar toda ela de forma clara. 3, mala entonação ou articulação. Então, a má entonação ou articulação, nesse caso, seriam as mensagens orais, né? A mensagem se deforma e dá como consequência o surgimento de suposições em quanto a certos elementos da mensagem. Então, aí a má entonação pode fazer com que as pessoas queiram completar a informação que você queira dar, né? Então, falta a entonação ou articulação necessária. A 4, inseguridade na mensagem. Pode afetar a forma em que o receptor assimila a mensagem. Se a pessoa não passa segurança nessa mensagem, ela pode ser mal interpretada também. E 5, código e canal de comunicação. É necessário conhecer que códigos podem emplear-se para o fácil entendimento da ideia. Nesse caso, é para que público essa mensagem, esse texto, ela é dirigida, né? Para quem esse texto é dirigido? Muito bem. Sobre a atividade número 3. Elige a melhor opção sobre falhos em la comunicação. Então, qual dessas 3 opções aí é a melhor opção sobre falhas na comunicação? Letra A. Não é necessário levar em conta o público a quem se dirige a mensagem. Não é necessário? Ou B. É importante pensar e planear bem a mensagem antes de emiti-la. Antes de passar a mensagem, será que é importante pensar e planejar? 5. Quanto mais grande e detalhado o texto, melhor o leitor vai entendê-lo e assimilar. Melhor, quanto mais detalhes tiver, melhor
de entendê-lo, será? Então, pensem um pouquinho aí nessas questões de falhas de comunicação e aí a gente já volta com a resposta correta. Muy bien, a ver, entonces, vamos ver qual é a melhor opção sobre os fallos de la comunicação. Então, é a letra B. É importante pensar e planear bem o mensagem antes de emitirla. Então, é importante pensar bem, planejar a mensagem antes de emiti-la. Vamos saber um pouco sobre a enumeração em língua espanhola. Então, olhem só, observem esse texto aí, Para uma boa comunicação, primeiro devemos planear bem o mensagem, sobretudo em las redes sociais. Luego, pensar em informações cortas para que não se pierdan las importantes. Después, piensa bem en la entonación que quiere dar al mensaje. Por último, não olvide de saber a quem este mensaje está dirigido. É muito importante falar o linguagem de tu público. Observem que nós temos aí 4 palavrinhas que estão destacadas, Elas estão ali em vermelho. Primeiro, luego, después e por último. Essas palavras destacadas servem para marcar distintas etapas do desenvolvimento de uma sequência ou enumeração em um texto. Então, eu quero contar uma sequência de informações, eu vou utilizar essas palavrinhas. Primeiro, aí luego, después e por último, uma sequência num desenvolvimento de informações. A ver, agora eu vou pedir para que vocês desenvolvam um pequeno texto aí que utilize essas 4 palavrinhas de enumeração. Observa a tira de Quino e escreve que les passou a los personagens em cada vinheta. Então, em cada quadrinho, o que foi que aconteceu com esses personagens, Lembrando que ela tá toda ali no visual, Não tem nenhuma linguagem verbal ali. Então, vocês vão falar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu luego, E depois, e por último, que passou. Então, vocês vão escrever aí um pequeno texto contando aí, quadro a quadro, o que foi que aconteceu nessa historinha.
A ver, então, vamos ver uma possível resposta, né, em relação a esse pequeno texto. Mira, primeiro, uno de los personajes entra en la oficina con sus escritos. Então, ele entra no escritório. Luego, el otro hombre espera en la sala. Después, el primeiro hombre sale de la oficina muy triste y sin sus papeles, né? Então, ele sai do escritório. Ele se pone preocupado. Então, esse personagem se coloca preocupado, fica preocupado, né? Por último, esse personagem entra em la oficina e percebe uma máquina de cortar papeles. Então, utilizamos aí a enumeração, né, para escrever um pequeno texto, para escrever, passar para o verbal, esse texto que está todo no não verbal, todo no visual. Passamos adelante, então, agora sim, chegamos àquele momento tão esperado da classe de Enem. Essa questão vem lá do Enem de 2013 e o texto diz o seguinte: pensar a língua do século XXI. Então, pensar a língua a partir do século XXI. Aceptada a dicotomia entre espanhol general acadêmico e espanhol periférico americano, dicotomia seria tipo as duas opções, a capacidade financeira da Real Academia, apoyada por la corona y las grandes empresas transnacionales españolas, no promueve la conservación de la unidad, sino la unificación del español dirigida e impuesta desde España. La Fundación Español Urgente. Né? Então, basicamente, nesse trechinho ele fala ali sobre a capacidade financeira da Real Academia Espanhola, que é a responsável pelo idioma, né? Ela é apoiada pela coroa e as grandes empresas transnacionais da Espanha e não promove a conservação da unidade, mas sim, essa palavra sino, ela é bem importante, significa mas sim, a unificação de um espanhol que seja dirigida, mas imposta desde a Espanha, da Espanha, né? Unidade e unificação não são o mesmo, ele explica. La unidade ha existido sempre e com ela a variedade da língua. Então, a unidade sempre existiu e com ela a variedade. Riqueza suprema de nossas culturas nacionais. La unificação é a outra coisa, né? Lleva a la pérdida de las diferencias culturais. Então, a unificação perde essas diferenças culturais que nutrem ao ser humano e são tão importantes como a diversidade biológica de la Tierra. Então, ela fala que a diversidade linguística é tão importante quanto a diversidade biológica. Culturas nacionais. Desde que nasceram os primeiros criollos, mestizos e mulatos no continente hispanoamericano, as diferenças de colonização, as improntas que deixaram em las nacientes sociedades americanas, os pueblos aborígenes, a explotação de las riquezas naturais, as redes comerciais coloniais, foram criando culturas próprias. Então, a partir de toda essa mescla, essa mistura tanto de riquezas e diferenças dentro da colonização, né, fizeram com que fossem criando culturas próprias, diferentes entre si, aunque com el fundo comum de la tradição espanhola, ainda assim com um fundo comum dentro da tradição espanhola. Después de las independências, quando se instituyeron nuestras naciones, bajo diferentes influências, já francesas, já inglesas, então a partir de outras influências, quando os imigrantes italianos, sobretudo, dieron su pauta a Argentina, Uruguai ou Venezuela, essas culturas nacionais se consolidaram e com elas su espanhol, pois a língua é, ante todo, constituinte. Então, ele fala ali que, esse texto fala que todas essas mesclas fazem com que a língua também se mescle entre si. E, por último, assim, o espanhol actual de Espanha não é sino uma mais de las línguas nacionais do mundo hispânico. Então, nós sabemos que 21 países do mundo falam a língua espanhola. Por isso, ele fala que o espanhol atual da Espanha é apenas uma mais, né? É também uma mais dessas línguas nacionais do mundo hispânico. O espanhol atual é o conjunto de 22, né, 21 mais Belize, né, espanhóis nacionais que têm suas próprias características. Nenhum vale mais que outro. Então, não tem um que valha mais que o outro. A língua do século XXI é, por isso, uma língua pluricêntrica. Então, o texto fala que a língua, o idioma espanhol, ele é
Pluricêntrico, porque ele tem em vários países do mundo e não é um igualzinho ao outro, né? Cada um tem as suas particularidades. O que é que a questão do Enem quer de nós? Então vamos ler o enunciado. O texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e tem como função apontar o quê? Então qual é a função do texto? Letra A. As especificidades culturais rompem com a unidade hispânica. Será que é isso? B. As variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural. Letra C. A unidade linguística do espanhol fortalece a identidade cultural hispânica. Letra D. A consolidação das diferenças da língua prejudica sua projeção mundial. E a letra E, a unificação da língua enriquece a competência linguística dos falantes. Então vocês precisam entender o que é que o texto aborda e qual é a função dele, né? Ele aponta o quê?
Muito bem, então a partir da leitura do texto a gente pode entender que a função dele é de apontar as variedades do espanhol e que elas têm igual relevância tanto linguística, tanto a língua, quanto cultural. Por isso que é a letra B. Bueno, muy bien, enfim, né? Chegamos ao nosso quiz, né? Número 1. Para resolver falhos em la comunicação é necessário. Então, o que é necessário fazer para que a gente possa resolver as falhas de comunicação? Letra A. Reescribir ou reestruturar, editar o mensagem, ser escrito oral. Ou B. Não importa o que o outro pensa, o mensagem já foi repassado. Ou C. Pedir desculpas e fingir que não sucedeu. Qual das três é a mais correta, né? E a número 2, as palavras utilizadas para enumerar ou marcar as etapas de desenvolvimento de uma sequência, lembram da enumeração? Em um texto é letra A, primeiro, segundo, terceiro e quarto? Ou letra B, primeiro, luego, depois e por último? Ou letra C, por último, em seguida, mañana e ayer? Pensem um pouquinho aí nessas duas questões e aí a gente já retorna para relembrar aí o que a gente viu durante essa aula. Muito bem, vamos saber então, né? Número 1, para resolver falhas na comunicação, é necessário reescrever, reestruturar, editar o mensagem, tanto escrito quanto oral, né, gente? E a número 2, as palavras utilizadas para enumerar ou então marcar o desenvolvimento, né, de uma sequência é a letra B. Primeiro, aí eu falo o que eu preciso falar, luego, depois e por último, encerro a minha informação. Bueno, vamos a repassar que vimos em la classe. Vamos fazer um repasso aí, né? Seria falha na comunicação, era o título da nossa aula. Nós vimos um pouquinho sobre gêneros digitais, sobre a enumeração em los textos, um pouquinho de vocabulário, expressões relacionadas a essa temática e, por último, nós vimos uma questão do Enem que falava sobre a variação linguística da língua espanhola, né, e cultural. Bem, era isso que teníamos para esta classe, chicos e chicas. Então, hasta la próxima clase, quédense bien e tchau!